Sempre que uma figura pública morre de forma tão trágica ou se envolve em um escândalo de grandes proporções, uma pergunta começa a circular: foi apenas coincidência? Ou existe algo maior por trás dessas histórias? Hoje, não vamos afirmar nada. Vamos analisar por que essas narrativas surgem e por que continuam tão fortes. Ao longo das últimas décadas, algumas figuras públicas se tornaram centrais em teorias que circulam pela internet. Nomes como Michael Jackson, Princesa Diana e até escândalos envolvendo Jeffrey Epstein frequentemente aparecem em narrativas que conectam celebridades a estruturas ocultas de poder. Mas antes de qualquer interpretação, é essencial entender o que foi oficialmente registrado em cada caso. Michael Jackson faleceu em 2009, aos 50 anos. A causa oficial da morte foi intoxicação aguda de um medicamento que foi administrado por seu médico pessoal. O médico foi julgado e condenado por homicídio culposo. Apesar disso, ao longo dos anos, surgiram teorias alegando que o artista teria sido silenciado por saber demais ou por confrontar interesses poderosos. Não há provas que sustentem essas alegações, mas a dimensão global da figura de Michael Jackson fez com que muitos buscassem explicações além da versão oficial. Em 1997, Princesa Diana morreu em um acidente de carro em Paris. Investigações oficiais no Reino Unido e na França concluíram que o acidente foi resultado de alta velocidade e perseguição da imprensa. Ainda assim, ao longo dos anos, teorias sugeriram conspirações envolvendo instituições ou interesses políticos. Diversas investigações independentes reforçaram a conclusão do acidente. Mas, para muitos, a tragédia nunca pareceu simples o suficiente. Jeffrey Epstein foi preso em 2019 sob acusações graves de tráfico sexual. Enquanto aguardava julgamento, foi encontrado morto em sua cela. A conclusão oficial foi suicídio. No entanto, falhas no sistema de vigilância e circunstâncias incomuns alimentaram uma onda de desconfiança. O caso Epstein se tornou um dos maiores catalisadores modernos de teorias envolvendo elites e redes ocultas. O termo Illuminati não nasceu na internet. Ele surgiu oficialmente no século de 1776, na Europa. Em 1776, na Baviera, atual Alemanha, foi fundada uma sociedade chamada Ordem dos Illuminati. Essa ordem existiu por poucos anos. Foi proibida e oficialmente dissolvida no final do século de 1776. Não há registros históricos sólidos de que tenha continuado ativa depois disso. No século entre 1901, o termo começou a ganhar nova força, mas dessa vez dentro da cultura pop. Símbolos como o olho que tudo vê, pirâmides e gestos específicos passaram a ser associados a artistas, empresários e políticos. Com o crescimento da internet, essas interpretações ganharam velocidade. Redes sociais criaram um ambiente onde teorias podem se espalhar em questões de horas. A internet não criou o medo do poder oculto, mas amplificou a narrativa. Hoje, qualquer gesto pode virar símbolo.
qualquer coincidência pode virar padrão. O Illuminati histórico foi uma sociedade do século de 1776. E o Illuminati moderno é um símbolo. Mas símbolo de quê? Existe algo que raramente é discutido quando falamos de teorias que conectam a celebridade ao poder oculto. O cérebro humano não suporta o acaso. Nossa mente foi treinada ao longo da evolução para buscar padrões. Identificar conexões era questão de sobrevivência. O problema é que o mesmo mecanismo que nos protege também nos faz enxergar ligações onde talvez não existam. Quando eventos isolados parecem semelhantes, o cérebro cria uma linha invisível entre eles. Por exemplo, em mortes inesperadas, em escândalos, declarações estranhas, a mente tenta transformar coincidência em sistema. Grandes tragédias raramente são aceitas como simples. Quando alguém famoso morre de forma repentina, a explicação comum parece pequena demais. E quanto maior a figura pública for, maior a necessidade de uma causa extraordinária. Ao mesmo tempo, a confiança nas instituições diminuiu nas últimas décadas. Em governos, na mídia, todos enfrentam questionamentos constantes. Quando a confiança cai, a suspeita cresce. Quando a versão oficial não convence emocionalmente, a internet cria sua própria narrativa. Redes sociais aceleram esse processo. Isso não significa que todas as teorias sejam falsas, mas significa que precisamos entender o mecanismo antes de aceitar a narrativa. Porque o padrão, às vezes, está na nossa mente, do que nos fatos. Ao longo da história, teorias sempre surgiram quando o poder parecia distante demais para ser compreendido. Algumas nasceram do medo, outras da desconfiança, outras da necessidade humana de encontrar sentido. Mas existe uma diferença entre teoria e manipulação. A pergunta mais importante não seja se existe uma organização secreta, mas quem se beneficia quando essas teorias se espalham. Porque toda narrativa tem um efeito. E todo efeito favorece alguém. Isso é assunto para outro vídeo.